O que a gente faz quando o paciente não colabora, não melhora e a gengiva está sempre inflamada? Aqui eu vou comentar um caso de alguém que me postou um comentário e, e ela relata assim, a dentista. Eu tenho um paciente que usava aparelho ortodôntico há 8 anos, mal ia às manutenções e solicitei a remoção do aparelho ortodôntico para cuidar do estado geral da saúde bucal do mesmo, pois é precária. Sim, correto, porque se acaba não colaborando, vai acabar virando iatrogenia, fica com o aparelho ortodôntico. E hoje está melhor do que no início, mas quando marco consulta de retorno, vejo que ele não colabora em nada. Muito difícil e desestimulador. Áreas de hiperplasia e sangramento espontâneo. E mesmo desestimulada, eu não irei desistir desse paciente, mas fico de mãos atadas, pois já expliquei tudo, como se escova, fio dental, que o enxaguante não substitui escovação. E mais vendo aqui o seu Instagram me dá mais vontade de ajudá-lo. Ela se sente motivada pelo que eu acabo postando no Instagram, mas eu quero também comentar algumas coisas em relação a esse caso. Todos nós temos pacientes difíceis, todos nós temos pacientes que eles acabam não colaborando e a gente acaba ficando desanimado. O que a gente faz quando o paciente não colabora? Primeiro, o que está corretíssimo mesmo é tirar o aparelho. Por quê? A movimentação ortodôntica vai causar uma inflamação fisiológica natural. É natural do movimento ortodôntico que vai na reabsorção e aposição vai ter uma resposta inflamatória. Se a gente tiver um somatório de resposta inflamatória por origem bacteriana, a gente tem a chance ou a possibilidade de isso virar uma doença periodontal que não viraria só com o aparelho, porque a gente tem um somatório de bactéria e inflamação fisiológica do movimento ortodôntico. Então tem que tirar o aparelho. O paciente que não colabora não tem como usar o aparelho, ou ele tem que ser muito esclarecido. Eu preciso dizer que os pacientes mais difíceis são aqueles pacientes que eles são mais simples ou de um nível educacional menor, porque são pacientes que talvez existam outras prioridades na vida dele. Talvez mais importante é trabalhar para pagar a conta, talvez mais importante é saber se ele vai ter o emprego dele amanhã, se ele vai conseguir pagar a conta de luz no outro dia, ou que nunca foi importante a saúde bucal, mas ele quer ter um sorriso bonito e quer colocar o aparelho. Então, nesse nível de prioridade, talvez não seja prioridade ele escovar os dentes. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um papel receituário com carbono e você vai escrever de próprio punho na frente do paciente. Você vai falar e a gente vai escrever aquilo que você vai falar. Porque dentro do direito, a gente precisa que o paciente tenha compreendido aquilo que a gente escreveu. Se você faz um termo bonitinho digitado no computador, até pode, mas vai te tomar tempo e o paciente pode ficar com receio de assinar qualquer coisa que você colocou e escreveu no computador, principalmente se ele for um paciente mais simples cognitivamente. Ele não vai entender, ele vai entender assim, acho que a doutora vai querer fazer uma coisa comigo, não sei se eu vou assinar, não sei se eu vou voltar, porque acabo ficando com medo de toda aquela história. Então, o mais simples é o melhor. Esse papel receituário, ele tem um valor jurídico, mas longe disso, a gente quer ter um papel, fazer uma coisa psicológica nele de seriedade. E é verdade mesmo, tá? Se aquilo que você fala verbalmente não funciona, põe no papel. Explicou, pega um papel receituário com carbono e escreve de próprio punho. O aparelho vai ser retirado, palavra simples, porque tem risco de ter infecção na gengiva e perder o dente. Ponto. Estou sabendo que se eu não escovar os dentes de maneira direito, eu posso ter cárie e infecção na gengiva que vão estragar o osso que segura o dente. Ponto. A minha higiene, quando ela não é adequada, está provocando o crescimento de gengiva e sangramento e fui explicado sobre isso. Ponto. Então a gente falou remoção de aparelho ortodôntico, nós falamos sobre higiene, nós falamos sobre hiperplasia, nós falamos sobre sangramento. E o paciente vai, então assim, agora você assina aqui, e aí você assina também. Quer arrumar uma coisa mais séria? Então chama alguém, a sala de espera ou a secretária e fala assim, agora nós precisamos de uma testemunha. E a testemunha assina e aí carimba e você dá a primeira via para o paciente, você fica com a segunda via. Então é assim, você deu uma orientação de higiene, essa orientação de higiene ela foi verbal e escrita para o paciente.
Mas também existe uma outra situação, onde o paciente não consegue. Às vezes, assim, tá além da possibilidade dele, tá além da possibilidade assim. Quando você vê que o paciente até tem vontade, mas ele não conseguiu inserir isso talvez na rotina diária dele, talvez isso não faz parte de escovar o dente todo dia, não faz parte da vida dele. E ele não tá por maldade. Aí, se ele tiver um pouco de condições, claro que não dá para oferecer isso para todo mundo. O que a gente pode oferecer para melhorar é dizer muito claramente para o paciente: paciente, eu quero muito que você tenha saúde bucal, eu quero de tudo para que a gente consiga melhorar a sua saúde, mas do jeito que tá, o quanto que você consegue escovar não está o suficiente para você ter saúde. Então, nós vamos aumentar a frequência do seu retorno, combinado? Quando você começar a melhorar a sua higiene, e a gente vai entender isso, quando parar de sangrar, a gente vai começar a fazer um espaçamento dos seus retornos, combinado? E você pode dar uma orientação de como usar um evidenciador de placa caseiro. Fala para ele ir na loja de festas, ou às vezes no supermercado também tem, manda comprar um corante de alimento. De preferência que não seja vermelho, porque senão confunde com a gengiva. Mas compra verde, compra preto, compra azul. Verde e azul são as cores mais contrastantes. Vai colocar num cotonete ou num pincel de papelaria, um pincel grossinho e macio. E vai passar nos dentes uma vez por semana. E depois vai fazer um bochecho, vai fazer uma perfeita escovação até sair todo coloridinho. Ou fala para o paciente, passa a língua ao redor de todo o dente, vai ter que sentir o dente bem lisinho. E quando ele estiver bem lisinho, isso significa que está bem liso, limpo. Acontece que o paciente não sabe onde vai passar a língua, ensina para ele. Olha, passa a língua do lado de fora, tá sentindo? Tá liso, tá áspero, vai escovar até ficar lisinho. E assim a gente vai saber que você está conseguindo higienizar melhor, e quando você começar a vir e eu ver que a gengiva não sangra, que a gengiva tá limpinha e que esse crescimento gengival diminuiu um pouquinho, até um certo ponto o fator inflamatório da hiperplasia vai diminuir. A gente consegue melhorar. O que tá bem legal nessa postagem que a doutora fez é que é o relato de que eu não vou desistir do paciente. Porque às vezes a gente tem uma desistência psicológica, quer desistir de explicar, desistir de orientar, desistir de educar. Não pode. A gente às vezes não desiste de tratar e continua fazendo aquele tratamento maquinal, técnico. Não é isso que o paciente precisa em termos de saúde bucal. Você vai colocar o seu coração nessa história, ou não tem como fazer periodontia, tá? E dizer, paciente, e vai dizer isso de verdade, do fundo do coração: eu preciso que a sua saúde bucal esteja melhor, eu quero que a sua saúde bucal esteja melhor, mas para isso é preciso que você faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha parte. E aí você estabelece algumas coisas, que olha, você vai retornar com mais frequência, olha, eu vou te dar um termo para eu ter certeza que nós dois entendemos aquilo que a gente está falando, porque eu preciso da sua saúde bucal. E a última dica é assim: geralmente pacientes com higiene bucal ruim têm muita dificuldade de usar o fio dental, porque não tem treinamento ou habilidade manual para conseguir fazer isso. O que a gente vai fazer? Usa escova interdental ou interproximal. Hoje eu acho que o mercado internacional está fantástico, que estão vindo da China, e vocês vão encontrar nas grandes farmácias escovinhas interdentais que são como se fosse um palitinho de plástico, porque daí não dá aquela sensação de arranhamento do arame, e ele dura mais tempo também. E ele tem uma pontinha felpudinha de borracha. E essa borrachinha ela é muito boa porque consegue alcançar espaços interproximais muito pequenos. Quem quiser ver, vai olhar no meu Instagram para pacientes, que é o @CristinaMiura, e ali nos destaques dos stories, e se encontrar o interdental, vai ver o modelinho dessa escovinha interdental de borrachinha, que é uma das que eu mais gosto para quem tem espaços interproximais pequenos e dificuldade de uso de fio dental. Enfim, gente, não desistamos dos nossos pacientes. Os pacientes precisam disso. Assim a gente consegue a nossa missão de saúde bucal, e assim fica mais uma dica para que a gente consiga melhorar essa saúde bucal ou melhorar o nível de higiene dos pacientes.
Eu sou Cristina Miura, que idealizei o Pério Diária. Eu aguardo aqui seu comentário, a sua postagem, a sua dúvida, o que você precisaria dizer, qual o tema de uma próxima postagem. Liga no sininho aqui do YouTube para que você seja notificado para quando eu tiver novas postagens e aguardo o seu comentário. Até o próximo vídeo.